Olá, cinéfilas, cinéfilos e cinéfilos do Brasil, do Nordeste e de Alagoas. Está começando o segundo episódio do Fuxico de Cinema. Aê, palmas, alegria! Uhul! A gente já começa celebrando você que está nos ouvindo novamente e que a gente pede muito que participe dessa fuxicagem, que você pode participar nas redes sociais do Alagoar, principalmente o Instagram, no @alagoar, via direct ou comentando no post que divulga o programa. Também você pode nos comunicar a sua opinião através do e-mail audiovisualagoas@gmail.com, que também é o nosso Pix. Seja um apoiador do Alagoar, você pode apoiar esse projeto, dando aí o valor que você puder, que a gente agradece muito. E lembrando que esse podcast é uma realização do Alagoar com a Rotina Filmes. E eu já começo dando esse olá para a minha parceirona Elizabeth Caldas. Oi, Beth! Oi, coisa boa, tá aqui de volta. Bora no fuxico. E aqui do outro lado, nessa sala quente, que a gente está aqui, ó, todo mundo cheio de fuxico, juntinho, virtualmente, mas juntinho. Temos ela, Rosiane Monteiro. Oi, Rose! Oi, gente! Como é que vocês estão? Estou aqui feliz pelo segundo episódio de hoje. A gente aguardando a vacina, que ainda não se vacinou, né? E aí tentando acabar com esse desgoverno, fazendo o que pode, mas estamos juntos e isso é muita gratidão, muita alegria. E também conosco, ela, sempre ela, dando aqui esse close de conhecimento, Larissa Lisboa. Salve, saudações, estamos aí. E hoje nós temos um início de um ciclo do nosso programa, que são a vinda de artistas convidados incríveis que vão nos abrilhantar e reforçar nossa edificação através do quê, minha gente? Da conversa, do fuxico, da fofoquinha, da fofoca boa, da fofoca construtiva, que é sempre relacionada a um tema diferente. E o tema de hoje vai ser encenação no audiovisual de Alagoas. Então, vamos ter a alegria, a honra, vamos recepcionar com uma salva de palmas cheia de graça, cheia de alegria e gratidão a essa convidada que é atriz, é pesquisadora, é estrela de cinema, é mestre de guerreira, ela é multifacetada, multiartista. Vamos recepcionar com muito entusiasmo Ticiane Simões. Oi, Tici! Palmas pra garota! Eu uma vez por semana, só para poder ouvir tudo isso. Olá, gente. Uma honra para mim estar aqui, ainda mais debatendo um tema tão necessário. A gente que agradece demais. A gente já começa pedindo a sua carteirada, dá aí o seu close, sua mini bio. Sei que é extenso o portfólio, mas comenta um pouquinho do porquê você está sendo tão celebrada pela gente, além de ser linda, maravilhosa, uma amiga incrível, mas também a sua parte profissional, seu portfólio aí pra gente. Olá, gente. Meu nome é Ticiane Simões, eu sou atriz. Me coloco como atriz também no audiovisual, além de exercer outras funções também, mas eu acho que a minha função de referência hoje está dentro do lugar da atuação, tanto no lugar da preparação, né, esse lidar com atores, como também no estar em cena. Mas tenho vários desejos, né? Então, daqui a pouco, esse mês ainda, a gente vai estar no set gravando um curta da Bruna, 2, na verdade, um de audiovisual mesmo e outro de artes visuais, que é um vídeo performance incrível, que já vai estar rolando por aí. Então, eu começo a exercer outras funções também, mas dentro do audiovisual, eu acho que é o lugar onde é o meu lugar de militância, é o meu lugar de fala mais conciso, mais consciente, é o lugar da ação, da atuação e desse lugar do trato com atores, assim, com preparação de elenco. Mas sou atriz, pesquisadora do NEPED, aluna da UFAL, desde que a UFAL existe. Um dia a UFAL me dá um diploma, né? Porque desde que a UFAL existe eu estou lá. Então, enfim, sou isso, uma mulher inquieta, uma atriz inquieta. Acho que entra também um lugar do ativismo, do discutir os porquês das coisas. Eu gosto de discutir os porquês, assim, de não aceitar a primeira resposta como única, né, como verdade. Então, eu acho que passa muito por aí, tanto o que a gente vai discutir aqui hoje sobre a atuação e sobre o lugar da pesquisa. Estou realizando uma pesquisa no momento que se chama O Lugar do Ator e da Atriz no Cinema Alagoano,
que traça justamente esses lugares que a gente ocupa, esses lugares de reconhecimento ou não dessa profissão, como que ela é vista, como que ela é recebida dentro do segmento, né? E aí a gente mais para frente vai poder aprofundar um pouco, porque é dentro da pesquisa que eu descubro que não é uma questão local, é uma questão generalizada e a gente vai debater um pouco mais para frente. Mas é isso, bora lá! Nossa, e assim, a pessoa já traz bastidores, a gente já gosta assim, fustico quente, é assim que a gente gosta. E também é importante citar essa pesquisa, porque a gente vai sim resgatar e quer saber muito sobre ela. Mas primeiro eu queria pedir às nossas companheiras e à nossa convidada que comentassem filmes que possuem ficção, né, que possuem dramaticidade, arte dramática presente na obra, com presença de atrizes e atores que marcaram vocês, que a gente possa papear um pouquinho. Quem pode começar? Eu comecei a ter contato com o cinema alagoano desde 2015, né? Eu acho que até antes, né? Assistindo a primeira Mostra Sururu em 2013. O filme que eu gosto muito é O Que Lembro Tenho, que é dirigido pelo Rafael Barbosa, que ele tem a Dana Anitta como protagonista, Anitta, e ele é um filme muito bonito, ele pega nessa atuação até do olhar, da voz, é uma coisa contida, mas também ela é avassaladora, né? Tem aquela cartaz que a gente tem em relação à atuação dela, e acho que quando eu lembro assim de uma atuação, eu lembro dessa conexão, né? Que esse filme me traz, assim, de memórias e de sensibilidade. É um filme muito sensível e além disso, a gente tem uma presença de uma atuação que, para mim, ela é muito cantadora, assim, por ser uma atriz, mas né, que já está fora dos padrões, que poderia ser de Hollywood ou do cinema brasileiro mesmo, e ela consegue me fazer muito feliz assistindo esse filme. Assim. Massa. Beth, tem algum que você, ou alguns que você queira trazer pra gente? Tem sim. Apesar do meu conhecimento pelo cinema alagoano não ser muito vasto, mas eu concordo com o que Lembro Tem, ouvi, é muito bonito. Eu começo pelo primeiro que eu assisti, até pego aqui, aproveito para fazer um confete, porque eu sou muito fã mesmo da Tice, que é o Menina. Foi o primeiro que eu vi de filme alagoano, nem morava aqui ainda. E aí eu aproveito só para dizer que eu sou muito apaixonada por essa mulher, que quando eu cheguei aqui, ela foi a primeira pessoa que se aproximou para mim para falar de roteiro, para querer escutar minha opinião, para pensar em projetos juntos. É uma pessoa que eu tenho extremo orgulho de trabalhar. É uma pessoa que eu acho incrível de valor, de posição. É uma honra. Eu aprendo com ela todos os dias. É o tipo de gente para trabalhar que eu sonho, que eu quero ser. É ela no trato com o outro, com respeito, com a vida. É incrível. Eu sou muito fã. Mas também falo da Barca, que eu amo muito esse filme. Eu assisti na Mostra Sururu, que é um filme do Newton Rezende, que tem a Vanderlândia Mello, a Anne Oliva e a Aline Marta. Eu sou muito fã desse filme, eu acho uma delicadeza, acho um trabalho de ator muito bonito, acho que aquelas atrizes estavam assim... Então, assim, eu honro uma atuação, eu penso nesse filme também, eu acho que vale, e depois a gente ainda volta a falar mais dele, porque tem outras coisas que eu gostaria de dizer, mas são esses que me vieram à mente, assim, que eu sou muito fã. E a gente na fila para pedir autógrafo para Tice no final da gravação, tudo massa, é isso aí. Lari, pode também contribuir, citar filmes que marcaram você, com presença de atrizes e atores? Nossa, então, eu fiz toda uma viagem aqui na minha mente, né? Porque eu me lembrei até de Pedro da Rocha falar que não se costumava mais fazer lançamento de filme, né? O que realmente se tornou uma realidade após a frequência, né, de realização da Sururu em 2011, né? Onde, felizmente, podemos dizer que foi feito edições da Sururu todos os anos. Né? Geralmente as pessoas guardavam os filmes para estrear na Sururu, então
eu fiz essa viagem justamente porque para mim é difícil lembrar de filmes com atores ou filmes encenados ou filmes com performances e não lembrar da Sururu, né? Porque foi lá onde eu os vi pela primeira vez e foi na sala de cinema, né? Até 2019, né? Ano passado que teve a primeira edição online. E aí, assim, claro, Menina, eu sei que já foi mencionado, mas eu até me privei na hora que eu estava aqui exercitando, né? Qual que eu vou falar? Porque eu pensei, velho, é muito difícil que não falem de Menina e ao mesmo tempo falar de Menina, a Menina está aqui, né? Que é Tiziane, então... a própria Tiziane falaria de Menina, não tipo como sugestão do filme, mas ela vai aqui abordar um pouco sobre, né? As vivências dela, então Menina entra. E aí eu fui pensar em outro, né? Vamos pensar em outro, vamos pensar num que seja dirigido por uma mulher. Aí veio como ficamos na mesma altura, que também tem a Tiziane, então eu não fui muito longe, mas aí eu fiz, não, peraí, vamos pensar em algum que não tenha a Tiziane. Mas eu acabei não fazendo um parêntese que é muito relevante para mim de Menina, né? Que é essa experiência de ter visto na Sururu de 2013, que é de não reconhecer a Tiziane na tela, né? Eu já conhecia a Tiziane ao vivo, eu já conhecia a Tiziane através do Amor e Outros Crimes, mas quando eu vi Menina, eu não tinha certeza que era a Tiziane que estava na tela. Então, assim, isso para mim foi a primeira sensação de que eu estava vendo algo diferente na tela, né? Porque eu não estava reconhecendo a Tiziane, né? Eu queria adicionar só essa memória, mas para encerrar, eu vou dizer o filme que eu acabei escolhendo, que foi As Melhores Noites de Veroni, né? Que também é um filme que traz para mim alguém que eu conheço com proximidade, né? Que é Laís Lira, né? E que é uma outra pessoa, assim, que eu reconheço ali na tela, que é Veroni, né? E que foi definitivamente o filme que eu estava torcendo e desejando ver mais na Sururu de, acho que é 2017, né? Se eu não estou enganada, é 2017. As Melhores Noites de Veroni é dirigido pelo Ulisses Arthur, né? Eu não falei também de Como Ficamos da Mesma Altura, que é dirigido por Laís Araújo, e nem de Menina, que é dirigido por Amanda Duarte Reis. Eu estou aqui impressionista que todas citaram os filmes que eu tinha anotado para citar. Olha que legal, que alegria. Então, não vou me repetir, porque vocês falaram tudo, mas a gente vai falar muito mais sobre cada um dessas obras e também de outras. E já perguntar a Tice quais, além dos filmes que lhe atravessaram como espectadora, mas os filmes que você participou também que te ajudaram a se sentir como parte integrante do audiovisual como atriz. Conta um pouquinho, que vai resgatar umas boas histórias de bastidores, hein? Queremos. Nossa, foi passando meio que um filme assim na cabeça enquanto vocês estavam falando. Eu acho que tem 2 lugares assim que chegaram de primeira, assim, quando vocês estavam falando. Primeiro foi a minha primeira experiência com audiovisual, porque Beth cita, foi o primeiro filme que eu vi. E a minha primeira experiência foi a Mostra Sururu, né? Eu estava competindo, eu nem sabia o que era. Os meninos, olha, o filme vai passar no cinema, tal dia, vai assistir. Eu nem sabia, eu achei que era só do Amor que ia passar, né? Não tinha noção do... E fui para assistir do Amor, e na mesma noite assisti o Matuto Zé Cará, se não me engane, do Amor. Tinha 2 documentários que eu não me lembro agora, e assisti Um Vestido para Lia, que é o que eu queria botar na roda. Foi quando eu tomei a consciência do que... Ai, cara, Um Vestido para Lia me chegou nesse lugar, assim. Eu falei, cara, que massa, eu conheço essas atrizes, sabe, assim, são pessoas do meu convívio que estão ali, eu sei onde é aquele lugar. Eu estava num momento onde estava passando quase todos os finais na Massagueira, então eu conhecia aquele lugar. Então eu acho que foi Um Vestido para Lia, que foi o meu primeiro impacto com o cinema lagoano. Assim, é indiscutível o que é Menina na minha vida até hoje. Assim, às vezes eu assisto só para poder ter certeza que fui eu que fiz. Assim, é realmente uma obra que eu acho que eu vou morrer velhinha dizendo, eu fiz Menina.
assim, eu tenho orgulho de ter feito aquele personagem, de ter conseguido ser aquela personagem. Eu acho que foi incrível, o processo inteiro era porque era para ser. Eu acho que foi a única coisa na minha vida que era assim, tipo, meio que místico até, tem uma coisa muito mística por trás das cortinas dos bastidores aí, que fez com que eu chegasse naquele filme. Então, eu acho que o Menina, para mim, sei lá, é qualquer outra coisa além do cinema, assim, é muito, é encontro de outras coisas, assim, como o set proporcionou que aquilo tudo acontecesse, o quanto a escuta de Maísa e de Amanda, principalmente Amanda, assim, foi... A gente construiu realmente uma afinidade de eu não precisava perguntar, ela não precisava falar e as coisas aconteciam como tinham que acontecer. Então, foi bem incrível, tanto o presencial, o vivenciar o filme, como também o assistir. Assim, eu acho que é o único filme que eu fiz que eu gosto de ver várias vezes. Eu vejo e vejo e vejo e vejo. Volta e meia eu me vejo de novo. E, enfim, gosto do que vejo, assim. E com relação a esse lugar de atuação, eu vou retrazer a Barca, porque para mim é outro lugar que demarca uma outra possibilidade para mim de estar no cinema alagoano. Eu, atriz, eu, preparadora de elenco, eu, mulher. Então, assim, eu me vi naquele filme o tempo inteiro sendo cuidada, sabe? Parecia que tudo ali proporcionava que as atrizes em cena dessem o seu maior potencial, que eles estariam realmente ali para ser acolhido. Então, isso eu assisti, chorei horrores, babo mesmo, assim. Wanderzinha, para mim, tá um show de bola, assim, foi a minha... A Anne é uma monstra, né? A Aline Marta, então, meu Deus do céu, nem se fala. Então, eu lembro a primeira vez que eu encontrei a Aline Marta, eu fiquei sentada assim do lado dela, só olhando, ó. Foi no filme do René, aí ela fazia a dona do cabarézão, assim, sabe? Dona Faísca. Aí eu sentava assim, ficava só olhando ela mandando nas quengas, tudinho assim, eu babando pela Aline Marta, né? Incrível, incrível, o filme é muito incrível, é muito potente, muito sensível, tanto é que tá aí, né, arrebatando tudo e levantando polêmicas por arrebatar tudo lá fora e não acontecer nada aqui, então já questões aí para a gente aprofundar mais. Com certeza, eu gosto de gancho assim também, para a gente já tocar em vários pontos que a gente vai conversar demais aqui hoje. Mas eu queria aproveitar para perguntar sobre a questão de preparação de elenco, que é uma coisa que você citou e que eu acho que é muito valiosa para o que a gente está conversando hoje, e as suas não só impressões, mas realmente o que você entende e acredita sobre esse processo para a construção de uma obra audiovisual que contém uma narrativa de dramaticidade, que tem presença de artistas, enfim, que tem atrizes e atores. É quase como se a gente fosse ali uma ponte. Eu, quando eu estou preparadora de elenco, eu me enxergo como uma ponte entre a linguagem do ator e do corpo, que é algo que eu sei e eu vivencio e eu entendo como a gente dentro desse lugar enxerga esse outro lugar da direção, e esse lugar da direção e do roteirista que pensa aquela história. Então eu me sinto ali meio que uma ponte, porque eu consigo me enxergar dentro desse lugar de quem dirige, de quem olha de fora, de quem opina, de quem diz, olha, eu acho que assim fica melhor, assim tá muito, assim tá pouco. Então eu acho que o preparador de elenco é aquele que consegue transitar e tentar unir da melhor forma assim esses dois lugares, assim. O sonho e a realização e as vontades do diretor e do roteirista com os sonhos e as realizações e vontades e as técnicas de quem vai atuar na cena. Então, sendo ou não, nesse caso, atores experientes, né? Massa. Eu queria até aproveitar e perguntar para as minhas parceiras aqui de rolê também se elas já passaram por algum processo de, por exemplo, oficina de preparação de atrizes e atores, de atuação, as experiências cênicas. Qual o contato de vocês como atriz? Rolou esse rolê para vocês? Porque, assim, eu sou artista das artes cênicas, estou até no momento como estudante de artes dramáticas da ETA, em meio ao caos, né? Teve que ser formato remoto, iniciar o curso nessa pegada, mas já vinha em estudos
nesse sentido. Mas e vocês, minhas cineastas, como vocês já tiveram contato? Vocês, não sei se estrelas de cinema, soube de umas pessoas que já são estrelas de cinema aqui. Estou até olhando uma para ela aqui, que eu acho que ela podia começar a puxar o rolê, inclusive. Pois até a esposa para ser estrela de cinema em microfilme também. Não satisfeita em ser estrela de cinema, é casada com uma também. Acho que tá falando de mim, mas eu vou te falar, eu brinco com a Helena que é assim que você assinou a certidão de casamento, você está assinando um direito de uso de imagem para o resto da vida. Você autoriza tudo. Não tem como fugir. Mas, brincadeiras à parte, sim, inclusive a gente se conheceu, eu e esse apresentador maravilhoso desse podcast. A gente se conheceu numa oficina, a Tice também participou, que era um olhar de um salto no vazio, realizado pela Mostra Sururu, que falava desse lugar do ator no audiovisual. E foi muito, para mim, foi divisor de águas, assim. Para mim, foi uma experiência muito incrível, pessoalmente, assim. Desagou, assim, umas coisas que eu estava pensando e ao longo da minha vida toda. Eu acho que meio que ajudou eu a encontrar as ferramentas, ajudou eu a encontrar as palavras, e dali surgiu o Relato número 1, que foi um filme que eu fiz durante a pandemia, meio preciso fazer alguma coisa, preciso ter alguma coisa para fazer, colocando em tudo quanto era edital, e aí surgiu esse edital do SESC Convida, que rolou, aí depois que foi para dar, eu falei, ferrou, que agora eu tenho que entregar, e aí foi incrível, porque aquela coisa assim, foi na marra mesmo, teve que sair porque tinha prazo. E aí foi um processo muito interessante de me colocar no lugar de atuação, me colocar como performance também. Eu não me vejo muito como uma atriz, acho que o filme é mais uma performance do que... Mas a gente ainda pode falar mais sobre isso, mas me colocar como ativo na construção da ideia criativa, né, do processo criativo, isso foi muito interessante para mim. Não tenho essa pretensão de fazer mais, eu acho que quando eu me coloco é mais porque... Ainda mais a gente assim, em isolamento, é mais assim, é o que tem em casa. Se eu pudesse, eu estava na rua, estava fazendo trabalho coletivo, estava fazendo outras coisas. Então acaba que eu passei a me expor mais na frente da câmera do que meus desejos todos. E agora, assim, estou muito feliz que vou fazer um processo de teatro filmado, um projeto que veio assim também rápido, mas também aquelas coisas da vida que surge a oportunidade, você vai e aí você encontra uns doidos que aceitam, encontro uns atores maravilhosos que eu estou assim achando um sonho, e vou também fazer minha primeira experiência em direção de ator, que está sendo para mim incrível, porque acontece muito comigo. Assim, outro dia eu estava até conversando com isso, assim, sobre isso. Eu preciso quando eu vejo o filme primeiro dentro de mim, eu vejo o que eu quero dentro de mim. Quando eu tenho essa certeza, eu posso não... Ele pode até não ser o resultado, pode ser, às vezes me surpreende muito, mas eu tenho muita segurança das coisas que eu quero, e foi muito... Vai ser, eu acho, já está sendo uma experiência incrível, e eu tenho ficado muito inspirada nesses filmes todos que a gente citou, do olhar, do respeito ao ator, desse processo. Então, essas foram as minhas experiências com atuação. Massa. E aí, Rose, você também já deu um close num palco italiano, no meio da rua, numa calçada limpa, num campo florido, num circo? Rolou já uma experiência, assim, uma oficina, um contato com atuação dramática, cênica? Ou não, ou não, 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 não. Mas tem vontade, Rose? Não tenho vontade. Não tenho vontade. Só fanzoca mesmo, só... Mas aí, eu vou ter o desafio agora, né, que eu ganhei o edital da Aldir Blanc para filmes de quarentena, e infelizmente ou felizmente eu vou ser a protagonista do filme, né? Então eu vou estar em cena, né? Então é um documentário, né, que é falado sobre essa questão de você ser estudante de pós-graduação, né, na pandemia.
como é que é essa relação. Então, eu vou ter esse contato, né, oposto, né? Eu sempre gosto de estar atrás das câmeras e vou ter a experiência de estar na frente das câmeras, me dirigir também, né? Então, é um processo, mesmo que seja um documentário, a gente sabe que tem... o documentário é um gênero do cinema que a gente faz a cena 10, 3 vezes, a gente tem essa relação também do que se quer mostrar, porque muitas pessoas acham que o documentário ele não é filme, né? Muitas pessoas até hoje dizem isso, e que não há uma... Existe sim uma... Mesmo que a gente está falando sobre o mundo real, há encenações do cinema, né? Então, aí a gente, por exemplo, botar minha prima na cena, que ela não estaria normalmente. Então, isso tudo vai ser construído, assim, né? E acho que agora, né, depois do segundo semestre, que eu vou, né, além de pensar a minha tese, pensar um filme. Eu estou rodeado por estrelas de cinema e com provas oculares, cada vez mais provas oculares. Então, Lari, fala também como você já teve contato com atuação na sua trajetória. Então, de uma certa maneira, o meu cérebro ele foi também para o fato de estar na frente das câmeras, né? Já que esse seria um espaço intimidador, tão intimidador quanto está atuando, né? E de alguma maneira ele está associado, né? Por mais que não seja sempre uma atuação quando você está na frente da câmera. E principalmente as minhas, assim, iniciais, né? Que era, tipo, falar sobre o próprio filme. Mas eu acho que por isso que eu puxo também, porque eu acho que é importante falar sobre a gente ter uma ideia de que quando a gente está fazendo cinema, a gente vai se esconder, né? A gente vai ficar por trás das câmeras, só que hoje mais que nunca, se a gente não falar, né, do que é essa vivência, do que é estar fazendo filme, dos filmes que a gente faz, quem é que vai falar sobre eles? Né? Então, assim, eu me lembro de ser muito tímida, assim, de não querer dar entrevista, né? E eu me lembro que isso não era incomum, e não é hoje incomum também, muitas pessoas têm dificuldade da entrevista. Mas aí eu falo isso também porque eu tô na minha casa, né? A gente tá fazendo essa gravação virtual, né? E aí aqui na minha casa eu já dei algumas entrevistas para documentários, né? E aqui na minha casa também eu já fiz um dos meus filmes, né? Que é O Meu Lugar, né? Que além de ter Tice e Rose também estavam aqui comigo nesse momento, mas que além de ter registro, né, do que a gente realmente viveu, eu também precisei construir cenas de como eu queria uma narrativa, né, para mostrar o que eu estava vivendo. Então, assim, eu escolhi me colocar na frente da câmera. E essa coisa, assim, do cinema de cada um, né, e da relação que a gente tem com o cinema, ela muitas vezes faz isso, né? Faz com que a gente perceba o que é que a gente pode adicionar estando na frente da câmera. E não necessariamente a gente se preocupa se a gente vai estar como ator, como performer, o que é que a gente vai estar fazendo, né? A gente se coloca em função de uma narrativa. Né? E eu, em oposição ou ao mesmo tempo alinhado, eu tenho uma outra vivência, né? Que é a vivência com a Companhia de Chapéu. Né? Eu já fiz parte da Companhia de Chapéu, mas quando eu fiz parte da Companhia de Chapéu como um dos membros ou uma das membras, eu não queria atuar. Então, assim, eu entrei na companhia porque eu fiz documentário sobre a companhia e eu estava muito próxima, queria estar muito junto, então eu estive na companhia entre 2010 e 2013, mais ou menos. Entendi que eu não conseguia, e eu queria fazer coisas de audiovisual também, e eu entendi que eu não conseguia entender como fazer, e aí eu acabei encerrando esse meu primeiro ciclo de membra, né, da companhia, até alguns anos depois, em 2016, quando eu soube que a companhia ia remontar Alice, né? Que é um espetáculo referência para mim, né? Um espetáculo que mexe não só com a minha memória, mas também com o que eu entendo, né?
vida, de afeto e de realidade. E aí foi esse momento para mim que eu tentei até já explicar, mas eu acho que eu ainda vou levar um tempo para explicar, assim, que eu me coloquei como atriz, né? Que eu disse, a companhia está procurando o elenco e eu posso estar nesse elenco, né? E assim, de alguma maneira, por mais que para mim não seja diretamente associado, eu acho que o fato de eu entender o valor de estar na frente da câmera também está associado ao fato de eu entender estar no elenco, né? Porque tem essa coisa de você estar se expondo. Eu lembro da estreia assim, de Alice em 2016, a gente teve, acho que, 6 meses de processo, talvez algo nessa média, assim. E de eu querer fugir, porque, tipo, gente, onde foi que eu me meti? Agora é valendo, vai ter público. Onde é que eu boto a minha vergonha? Onde é que eu boto a minha timidez? E se eu não souber fazer, se eu errar, se der branco, se não der certo? Essa relação, né, que não é como no cinema, né, que você pode errar e depois você vai cortar, isso não precisa ir para a tela, né? É valendo mesmo, né? E aí cada um tem uma vivência diferenciada a cada apresentação, né? A definição das artes cênicas, né? Eu estou dando aqui agora. Você vê quando a pessoa, mesmo atuando, não deixa de ser cineasta. É essa Larissa Lisboa, realmente. Olha, gente, eu também tenho os meus rolês, né? E muito deles vem a partir de experiências graças a festivais aqui locais, como a Mostra Sururu, que me permitiu conhecer, por exemplo, a Elizabeth Caldas e me aproximar de Tice, que já era fã da obra dela, como espectadora. E aí, graças ao Festival Alagoanos, que celebrou esse ano de cinema alagoano, algo que eu citei no programa anterior, eu consegui participar de uma das ações formativas, que foi a oficina de cinema de guerrilha para pessoas LGBTQIAP+, com o cineasta Rosa Caldeira, o que rendeu como resultado o curta de guerrilha Sereia, que participou do Rio, foi escolhido, né, na programação do 10º Rio Festival de Cinema LGBTQIA+, e que eu vou escrever em outros festivais, que é um curta de ficção, junto com a Cássia Delier, e tô aí para tentar vários, né, seleções, estamos aí torcendo para que a cena audiovisual tenha muitas seleções de elenco, para a gente tentar se preparar e estar junto aí dos rolês das obras todas. Antes de resgatar várias coisinhas que a gente vai fuxicar muito do que e aproveitar muito da nossa convidada, eu queria só que a gente desse, que a gente vai virar tradição desse programa aqui, ó. Todo o programa a gente vai dar uma salva de palmas para Amanda Duarte, que não só foi diretora, uma das diretoras que teve mais a rede também como assinando direção, né, de Menina, essa obra incrível que nos atravessou, mas também é além de ser membro honorária da equipe do Alagoá, ela também contribuiu com esse podcast, com a identidade visual dele, que vai estar estampada em bolsa, vai ter em camiseta, numa coleção fashion, vai ter vários produtinhos com a logo desse programa. Então, uma salva de palmas para a Amanda Duarte! Futura convidada, com certeza, aqui desse rolê. Então, Tice, eu queria resgatar várias coisas que você comentou, e uma delas é sobre... A gente fica evidente que cada filme aqui, cada experiência teve propostas distintas, né? É legal até entender que a atuação não é só uma questão só de arte dramática, tem também a questão da própria atuação em documentário, tudo isso é um cuidado também. E aí eu queria justamente que a gente conversasse um pouquinho sobre essa questão de como é chamada a presença de artistas das artes cênicas que não são de formação, que não têm essa atuação como ofício e que estão presentes em diversas obras daqui do nosso estado. Então, e que eu acho que remete muito à sua pesquisa também. Vamos fuxicar um pouquinho sobre isso? Bom, eu acho que, para mim, essa questão chegou em 2013. Chegou, inclusive, com Menina. Chegou, inclusive, com a Mostra Sururu de 2013. E nem foi uma questão, assim, que eu vi, que eu senti, né? Em 2013, a Mostra Sururu aconteceu. Inclusive, foi um ano que ela aconteceu em Praça Aberta. Foi um ano bem legal, assim, bem gostoso de acompanhar. Foi ali na Multieventos. Ela acontecia dentro do teatro, do cinema também, mas tinha aquele momento aberto ali na praça. Foi bem interessante, eu levei minha mãe, assim, foi um momento bem gostoso. Curti, eu acho que foi o primeiro ano que eu realmente curti toda a Sururu, foi o primeiro ano que eu fui júri popular da Sururu. Então, assim, teve toda
uma vivência mesmo, né? Então, assisti todos os filmes, assisti tudo. E depois que Menina passou, assim, foi catártico, assim. Na época ainda era Facebook, né? O meu Facebook não parava. Assim, todo mundo vinha falar comigo: Tiziane, que lindo, menina é incrível, menina é incrível, menina é incrível, que filme é esse, que atuação é essa? É incrível, é incrível, é incrível, é incrível. E começaram a levantar as bandeiras de melhor atriz. Ah, a melhor atriz vai ganhar a melhor atriz. E eu comecei a acreditar naquilo também, né? Falei, pô, que massa, que legal, que legal, que legal. E no dia da premiação, Moane ganha, né? A Sônia ganhou melhor atriz dentro de um documentário. Aí as mesmas pessoas que falaram comigo voltaram. Isso é injusto, e não sei o quê, documentário ganhar melhor atriz, e acontece um reboliço, assim, real. E eu não tinha nem discernimento, eu acho, hoje, olhando assim, para dizer, assim, para debater sobre. E muitas pessoas cabeçudas, assim, vinham e falavam e tal. E eu fiquei no meio, assim, de um rolo, né? As pessoas pedindo que eu me posicionasse. Não, te posiciona, fala enquanto atriz, o quanto é importante isso e tal, tal, tal. E aquilo, para mim, assim, foi resolvido. Eu sempre lidei muito bem com o lugar do competitivo e do entendimento do meu trabalho realizado, sabe? Assim, eu acho que entra sempre dentro de um lugar do subjetivo e do íntimo, quando a gente vai para uma competição como essa, que você julga uma atuação, e eu não queria entrar nesse bolo, assim, eu falei, não, eu quero viver o cinema alagoano no máximo que eu conseguir, não vai ser dentro dessas discussões. Mas, enfim, a discussão ficou, e algumas coisas que me chegaram a partir dessas discussões realmente levantaram questões, assim, o quanto eu me sentia parte ou não quando eu estava num set, o quanto... E aí foram me levando essas questões para dentro de outras discussões que aí sim me fazia mais sentido enquanto trabalhador desse segmento, né? Enquanto pessoa que está ali trabalhando, enquanto pessoa que se prepara para estar ali trabalhando, muito mais do que enquanto essa pessoa que ganha ou não o prêmio, ou que atua ou não dentro de um documentário, né? Em seguida, logo depois também eu fui procurar saber de Sônia. Sônia é atriz, então eu fui descobrir outras coisas assim para além daquela poeira que se levantou naquele momento, né? Então, quando a poeira assentou, ficaram questões que valiam reais, assim, para serem valorizadas, de serem debatidas. E a partir daí eu comecei a cutucar essas questões, assim. Então, comecei a conversar com pessoas sobre esse lugar de atuação, sobre como elas se sentiam, outros atores e atrizes em set, principalmente enquanto a gente estava em set. Eu falei, e aí, tu está se sentindo aqui nesse espaço? Como que é para você estar aqui vivendo isso, atuando? Você sente que o teu trabalho está sendo valorizado, que está sendo ouvido, que você está conseguindo trabalhar, executar o teu trabalho? E assim, essas questões me incomodavam muito mais do que a questão da Sururu de 2013. Aí só que chega a Sururu de 2015. Aí a polêmica fica muito maior, né? Porque aí não dá mais para passar pano. Eu acho que 2014 ganhou o Bruninho, melhor ator, se não me engane. E não lembro. Eu sei que. Noturna, isso, exatamente. Aí foi, pô, que massa, manteve a nomenclatura. Aí chega 2015, aí tira a categoria melhor ator, melhor atriz, aí vira uma melhor personagem, Tororó do Rojão, sendo o Tororó do Rojão, né? E assim, sendo real o Tororó do Rojão, ele realmente é um bom ator na vida. Quem conheceu o Tororó do Rojão já pôde ver alguma coisa dele. Ele atuava 24 horas por dia. Então, assim, realmente não tinha nem como competir com o Tororó do Rojão, uma pessoa que trabalhou, fez uma preparação de elenco de 1 mês ou 2 meses. O cara fez a vida inteira de preparação. Então, ele realmente vai ser a melhor atuação vai ser dele. O máximo prêmio devia ser melhor pesquisa de personagem, assim, tipo, a melhor pesquisa foi achar aquele cara, porque nem roteiro, nem a definição de que história é, né? Pois é.
Aí eu peguei e fiquei indignada. Eu falei, não, agora preciso ler mais para poder até debater sobre isso melhor. Aí eu sei que as questões foram sendo levantadas e a cada ano, a partir daí, dentro da Sururu, criou-se uma tensão, né? E aí, como é que vai ser o próximo ano? A gente está aqui, quero saber. E essa tensão é vista, né, nas tentativas, né, de nomenclatura, aí vai aí para melhor atuação, aí depois vai para melhor performance, aí depois vai para melhor elenco, aí depois volta para melhor atuação, aí anuncia-se, né, no caso a última presencial 2019, anuncia-se todas as noites que vai ter melhor ator, melhor atriz. Aí lê, olha as categorias, melhor ator, melhor atriz. Então eu estava indo ali já sabendo, vai ter aqui dois parceiros que vão levar um troféu desse para casa, né? E acabou que no dia da premiação a mostra suprime esses dois lugares e dá um prêmio de atuação para a Ana Terra. Então, Repete, assim. por favor, o ano que aconteceu. Você está falando de 2019, né? Essa agora é 2019, que foi o ano da barca. Eu falei, não, agora eu preciso, sei lá, fazer o quê? Um doutorado para fazer. Correção. A melhor atuação foi para Vitória. A Ilha de Calor. Verdade. Isso, verdade. Vitória do filme Ilha de Calor, exato. Isso, verdade. A gente vai conversar. E se eu não me engano, uma menção honrosa. No regulamento estava atuação. Eles ficaram querendo que os jurados botassem ator e atriz, mas no regulamento estava atuação. E os jurados não fizeram essa. Por que eles iam mexer se eles estavam seguindo, se eles receberam essa orientação? Então foi muito louco isso. No ano anterior, a gente já tinha rolado um debate, inclusive. Eu acho que em 2018 já tinha sido proposto uma roda de debate. A gente, vamos chamar todo mundo que fez parte aqui dessa treta. Vamos botar todo mundo numa sala só e só sai quando a gente virar amiguinho. Aí levaram o Nivaldo, levaram o Rafael, eu, Newton. Foi uma galera. Todo mundo que em algum momento se envolveu, acho que só quem ficou de fora foi Henrique. Né? Só o da treta que não foi nesse dia foi Henrique, mas enfim, a gente debateu durante três horas, assim, assistimos, vimos, o Rafael fez até um levantamento que depois eu até usei na minha pesquisa e dei continuidade a ele, um levantamento de percentual de quanto que havia de atuação de atores profissionais e atores iniciantes dentro dos filmes que estavam na Mostra Sururu. Desde 2011 ele puxou tudo isso, assim, foi anotando, e foi bem massa ver isso, porque só comprovou o que eu queria falar. Eu falei, nossa, legal, tem assim 80% da atuação realmente são de atores experientes. Em comparação a isso, 75% da premiação são para não atores ou atores estreantes. Então, realmente, era o que eu queria dizer. Eu falei, não é que não exista esse lugar, não é que o ator não esteja no cinema alagoano, é que ele é tido quase como um trabalho comum. É como se uma não atriz, quando ela consegue, é algo espetacular. E quando eu consigo ser menina, uma coisa totalmente longe de mim, da minha realidade, parece que é a minha obrigação, então não merece premiação. Eu acho que nessa polêmica até o SESC, né, na época tinha feito um grupo de estudos, né, sobre atuação, e a gente conversou, né? Tinha o Thiago Sampaio, que é da companhia, que a gente leu sobre a direção de ator, as perspectivas de direção de atores. A gente debateu sobre o que foi essa Sururu de 2015, né? E isso foi bem enriquecedor na época, né? Que pensar essa atuação dessa perspectiva mesmo, de leitura, e pensar o impacto dessa não tomada de dizer, não vou dar o prêmio para Alagoas nesse momento, para Sururu. Qual o impacto que ocasionou durante esses anos, né? E a gente teve esse grupo de debate bem no 2016, que foi realmente
ainda curando as feridas daquela decisão do júri, né? Mas eu acho assim que eu não sou atriz, eu estou falando da perspectiva de fora, né? Que eu acho que isso é uma relação do papel do júri. Como é que eles veem como uma decisão pode acarretar um problema no toda a cadeia, né? Assim, é um efeito dominó. Você mexeu numa peça e aquela peça caiu toda e a gente está assim. Eu acho que a gente não se recuperou de 2015. Isso não foi sanado, não houve um diálogo assim. Eu acho que foi interessante, né, a mesa das tretas de 2018, que foi a primeira vez desde 2015 que sentou para conversar sobre isso, mas isso ainda não, a gente ainda não curou isso, né? A gente ainda a ferida não cicatrizou, porque todo ano há uma polêmica a respeito desse prêmio de atuação. E eu acho que o que falta também é diálogos, assim, sabe? Por mais que a gente diga, mas existe um diálogo do setor do audiovisual com a comunidade dos atores e também essa presença desse júri. Pô, a gente está num estado que ele é um estado periférico na produção, a gente é periferia, como todo o Brasil, e pensar qual é o poder dessa decisão que pode acarretar, porque a gente levou esse tranco e ainda não se recuperou. Eu acho que isso a UFOL está pesquisando isso? É uma pergunta, né? A ETA está pesquisando sobre isso? Quem que está fazendo esses diálogos também? Eu acho que pesquisas nesse campo podem ajudar a pensar também, como a da Tice, né? Que está nesse processo, né, inicial, e que vai fazer com que a gente tente achar o ovo da serpente, que foi parido em 2015, não sabemos, mas que a gente precisa pensar nesse diálogo para que a gente levante desse tombo, né? Porque até hoje não há momento ali que a gente está recuperado, porque toda a premiação vai ter gerar uma ansiedade nas pessoas, vai gerar algum BO, vai gerar algum burburinho. Essa premiação que está rendendo tanto aqui na nossa conversa de 2015 da Mostra Sururu, para quem está ouvindo a gente fora de Alagoas, né, que esse programa vai ser um programa internacional, escutado por países lusitanos, todo o Brasil e Nordeste. E aí foi um ano que não teve premiação nem para atriz, nem para ator, nem para direção de arte. Foram anunciadas as premiações, o festival acabou, a mostra usou o regulamento como uma forma de dizer, olha, a partir do perfil de quem está no júri, isso poderia ser adaptado a um precedente que, na verdade, acredito não trouxe o que eles a potência que deveria ter sido a premiação, né? A que ela serve, né? E isso acaba remetendo muito à conversa da Mostra Sururu de 2019. Pode falar, Beth. Eu acho muito interessante, eu quero compartilhar um pouco, assim, porque tem muito a ver com essa coisa que a Rose fala da periferia, do cinema lagoano não ser o cinema vitrine, assim, que eu acho que também vale um pouco, aqui fica o pedido, assim, da classe e também da mostra, assim, da produção da mostra, de deixar, de primeiro voltar com os prêmios de ator e atriz para o regulamento, para não deixar isso na mão dos jurados quando eles chegarem aqui, e eles sabem, eles podem fazer menção honrosa a tudo que eles quiserem, então eles podem fazer menção honrosa a personagens, a documentário, o que eles quiserem, mas que seja um processo de resgate da própria classe de colocar esses prêmios, de colocar essas categorias sendo validadas, assim, então não ficar sempre deixando na mão dos jurados, tipo assim, o que a gente acha esse ano, né? E aí eu fico pensando um pouco também nesse olhar da direção e tal, eu fico com a sensação que muito me incomoda, eu acho que um pouco do resquício do nosso cinema, do diretor, do olho câmera, daquele homem que está fazendo. Então, eu acho que é um pouco disso, quando o diretor fica procurando na rua um personagem que ele está querendo fazer no filme dele. Então, eu acho até meio preguiça de querer escrever, ou querer fazer um roteiro, ou querer contar uma história, e aí fica procurando esse personagem na rua, e aí ele encontra e fala, encontrei meu filme. É claro que
que essas coisas podem acontecer. Eu estou querendo botar fuxico mesmo para a gente conversar, mas eu fico com essa sensação de por que você não faz um detalhe o que você quer, por que você não faz um teste de elenco, por que você não faz esse cuidado, e pode ser que você encontre o seu personagem. Mas você entrou na rua e foi na feira, encontrou uma moça comendo uma maçã e achou a sua personagem ali e bota ela na câmera e ela tá expondo ela o que ela vai ser, não sei. Então eu fico assim, botando só essa coisa que sempre me incomodou, e eu acho que é um pouco desse resquício do poder que o homem tem dessa câmera de fazer o que quer, assim, com o olhar. Falas importantes, e a gente até nem está discutindo aqui sobre se é válido ou não nas propostas de obras audiovisuais terem a presença de atrizes e atores sem formação. Não é sobre isso, é justamente perceber a partir de dados, de fatos mesmo, qual é a forma efetiva de ter os artistas, as artistas de ofício presentes, de uma forma que elas se sintam parte mesmo, que elas realmente se vejam e consigam continuar contribuindo. Lari, pode falar. Eu posso dizer assim que o diálogo, né, e compreender ou tentar amadurecer sobre a relação entre a interpretação, o cinema, a sururu e os atores é algo que me move e que mexe comigo desde 2015, né? Não posso dizer... Eu lembro de 2013, mas não posso dizer que eu tinha comprado essa ideia após 2013. Né? Para mim, 2015 tem ainda um dissabor assim, no meu paladar, né? E não foi assim necessariamente pela decisão, né? Mas foi pela falta de informação, né? Porque assim não houve um anúncio, né? Eu lembro da gente ficar procurando, assim, como assim? Não vão falar ator e atriz, e não vão falar ator e atriz. E além de ator e atriz, também não falaram direção de arte, né? Só disseram assim, esses prêmios não serão dados e não teve uma justificativa, né? Depois ainda teve que se correr através do Alagoá para ver se conseguia minimamente uma justificativa. E a justificativa que veio não conseguia mais, né, acalmar os corações aflitos. Né? Então, assim, eu lembro de sair do teatro depois do anúncio da premiação sem conseguir estar feliz. E, geralmente, por mais que eu discordasse do júri, né, no sentido de, premiou, eu achava que era mais um filme do que outro, mas geralmente eu conseguia estar feliz porque a Suru tinha acabado, porque as pessoas que estavam ali recebendo reconhecimento. Mas eu acredito que a questão do reconhecimento, ela muitas vezes acaba ficando como responsabilidade da premiação, né? Muitas vezes não. Ela acaba ficando como responsabilidade da premiação, né? E muitas vezes a gente também não trata sobre isso. Eu acho até que eu passei a ter mais preocupação com o reconhecimento após o prêmio da FMAC, agora recente, da Aldir Blanc, né? O prêmio da FMAC de reconhecimento. Né? E reconhecimento é algo que a gente pode exercitar de várias formas. Né? Não precisa estar atrelado a um prêmio, não precisa estar atrelado a um valor em dinheiro. Né? É óbvio que é maravilhoso quando isso também está. Né? Por exemplo, o prêmio de reconhecimento não precisaria acontecer só na eventualidade, né? Ele poderia acontecer de várias formas, com dinheiro ou não. Mas trazendo para a questão também de como isso me mexeu, né? Eu passei a buscar ouvir mais, né? Principalmente os atores e atrizes. Mas, dentro desse processo, eu também entendo que não seria só ouvir mais os atores e atrizes e estabelecer essa ponte, que é algo que eu acho que é super válido, é algo que eu busco e tento fazer sempre pelo Alagoá. Né? Principalmente ano passado a gente conseguiu fazer mais, Tice estava conosco também nos lugares de atuação e numa troca que a gente fez, né? Mas também pela questão de que tem isso que é difícil, eu fico até enrolada para falar, e que foi algo que também que eu já me enrolei para falar antes, quando eu fui falar de atuação, que é essa compreensão de que para o cinema a atuação não é apenas a presença de atores e atrizes, né?
Então, assim, eu super entendo que é necessário que tenha teste de elenco, é necessário que tenha espaços de preparação de elenco, é necessário que tenha espaços para se falar sobre isso, como a gente está pleiteando aqui. Mas também existe o espaço no cinema para a presença de pessoas que não sejam atores e atrizes, pessoas que sejam atores iniciantes, né? Porque o cinema é um lugar de encontro. Então, assim, e aí por isso também que talvez não, por isso também que existe essa diferença de nomenclaturas na premiação da Sururu, né? E aí, assim, ao mesmo tempo, tirando disso, mas ainda falando sobre isso, e é algo que eu falo já há alguns anos com relação à Sururu, é que a gente espera que a Sururu seja a solução dos problemas, né? E, assim, eu acho que a Sururu já deixou muito claro que ela não é a solução dos problemas, pelo contrário. Ela acaba provocando problemas querendo sem querer, né? Embora, claro, ela seja algo extremamente valioso, necessário, que a gente precisa estar junto, valorizar e somar, né? Mas aí, assim, eu não posso dizer, por exemplo, que a gente tem um espaço além da Sururu, né? O Alagoa fez o Festival Lagoanes e a busca foi justamente ser bem fora desse cenário que a gente tem, ou dessa expectativa que a gente tem de uma mostra do festival, né? Que é de ser competitivo, que é de ter premiação. O Alagoanes foi justamente uma outra opção fora desse núcleo, né? Que é uma opção de não ser competitivo. A gente não pode dizer que não tem comparação, porque quando a gente coloca filmes juntos, coloca pessoas juntas, é muito difícil de não comparar, né? Essa é uma natureza humana, né? Ficar vivendo por comparação. Só que viver por comparação é justamente o que causa vergonha, é justamente o que traz à tona as nossas vulnerabilidades e tudo isso que eu estou lendo e pesquisando também, porque a gente precisa trabalhar e se fortalecer. Então, e aí eu penso isso, sabe? Como é que a gente pode criar espaços, né? Tipo, seria mostras que não fossem necessariamente anuais, mas que trouxessem a atuação como pauta, né? Existe sim a possibilidade de, além da atuação, também abarcar performances e filmes experimentais. Como é que é esse diálogo? Sem dúvida, é algo que a gente precisa dialogar mais sobre isso. Mas eu acho que é importante aqui deixar que é agora o meu pensamento atual, é que a Sururu pode não ser essa solução, né? A gente pode pensar em outras formas também. Na verdade, esse é papo rende que só, e eu vou acabar, não vou resistir a tentar falar mais um pouquinho sobre essa pauta para resgatar a última premiação presencial, né, que foi em 2019, antes desse momento pandêmico, que foi quando a Barca participou, né? Foi lançada, inclusive, na Mostra Sururu, essa mostra tão emblemática aqui da nossa cena audiovisual de Alagoas, a principal aqui da capital, né? Aqui acontece, e que o filme que ganhou melhor filme e melhor atuação foi Ilhas de Calor, de Ulisses Arthur, que fez um trabalho de preparação de elenco com estudantes numa escola pública em Viçosa, cidade dele, e cidade natal, né? E ele conseguiu realmente vários prêmios e houve uma repercussão a partir disso, porque muitas pessoas acreditavam que alguma das atrizes protagonistas de A Barca mereceriam esse prêmio e que elas ganharam realmente prêmios como melhor atrizes em todo o mundo, praticamente. Mas aí se discutiu muito sobre essa questão de ter premiado, então, uma atuação que, inclusive, uma pessoa que nem pôde estar presente no prêmio, porque Vitória Santos, que hoje, pelo que o Ulisses nos compartilhou em outras vivências através do Alagoar, nem mais se coloca como Vitória, ele se coloca como ele, por questões de vida, ele não expressa mais o seu feminino socialmente. E que ele fez o personagem Fabrício e não é artista de formação e nem de ofício, na verdade. Também só está discutindo essa questão da formação, mas de ofício também, de trabalho nesse sentido. Mas por várias perspectivas da própria vida. Então, eu queria também que a gente conversasse, aproveitando essa fala da Larissa, que propostas vocês acreditam, então, que a gente pode? Porque a gente não está discutindo aqui, por exemplo, a importância de celebrar uma pessoa como o Vitor Santos, que é uma pessoa da periferia, um corpo preto sendo premiado, celebrado
numa obra audiovisual, mas como conseguir fazer isso, mas fortalecer também atrizes e atores de formação e de ofício que querem se sentir, na verdade, parte da cena audiovisual de forma efetiva, porque é sobre isso. É lógico que cabe todo tipo de pessoa, a gente quer que seja isso, que seja diverso, mas se em dados a gente percebe que existe um enfraquecimento, que as pessoas trabalhadoras das artes dramáticas, das artes cênicas, se sentem enfraquecidas dentro do setor, a gente precisa realmente pensar, então, em projetos para que isso melhore, né? E que vocês podem trazer? A Lari comentou algumas coisas, mas eu queria ouvir da nossa convidada primeiro, que opções você tem, e aproveitar e falar um pouquinho da sua pesquisa, se essa pesquisa também está te dando um norte sobre isso, sobre as possibilidades e potências dessas alternativas que a gente precisa construir. Nossa, Rô, obrigada pela pergunta, porque eu já ia falar sobre isso. Que bom, assim, eu queria, na verdade, fazer um resgate antes de falar disso, quando acho que Beth colocou com relação a esse lugar meio preguiçoso de sair querendo descobrir alguém, né? Que a gente tem, eu tenho isso também, volta e meia eu acho alguém, uma figura na rua, que incrível, eu quero te filmar. Então, assim, mas eu acho que o que pesa aqui, que aí é onde eu acho que vale a briga de peitar, sim, a Mostra Sururu ainda, eu vou peitar até o fim, é a não nomenclatura, não é quem se premia, é não se premiar ator, atriz. Podia ter muito bem ter sido melhor ator, sei lá quem, melhor atriz, né? Vitória. Pode ter Eu a iria... revelação, né, e atuação, para não ter Só uma atriz precisa ter a ator, nomenclatura. Para mim, aí o resto entra no lugar do subjetivo, que eu gostei mais da atuação de tal pessoa, eu gostei mais da atuação de tal pessoa. Mas desde que tenha esse lugar, já que existe todos os outros lugares. Então, assim, mas quando você traz esse lugar do... Primeiro que eu agora acredito que todo mundo atua o tempo inteiro. Eu acho que depois, quando você começa a ver aí, verdade, li uma coisa, verdade, mas eu acho que por isso que a briga aqui é mais política de demarcar lugar. Olha, o prêmio pode ter ido para Dona Anitta. Para mim, eu acho que a Ivana está incrível naquele filme. Inclusive, ela está tão incrível que potencializou a presença de Dona Anitta. Ela foi tão humilde, ela foi, quando a gente chama o clown, a dupla de clown, né? Ela foi tão pedestal para que ela pudesse subir e brilhar, que para mim, eu que trabalho, e a Ivana é a melhor atriz daquele ano. Assim, se tivessem duas não atrizes, se fosse Dona Anitta com uma outra não atriz ou com uma atriz que não tivesse o suporte que Ivana tem, Dona Anitta não teria sido tanto quanto foi, quanto pôde ser. E que bom que ela pôde ser. E que bom que ela pôde ser e ser reconhecida antes de morrer. Porque tem tanta gente aí que não teve oportunidade de ser. Morreu e não teve oportunidade. Eu acho lindo isso no cinema, quando ele oportuniza, né? Quando ele dá a Ana Terra a possibilidade de ser a estrela que ela não conseguiu ser a vida inteira. Então, assim, eu me emociono, eu acho que a gente precisa disso. A minha luta aqui e a briga dentro da Mostra Sururu é a nomenclatura. Eu acho que politicamente você precisa... Aí, por exemplo, eu acho que a tensão está... Poxa, não posso dizer que a melhor atriz desse ano é a Vitória. Então, eu tiro a nomenclatura, me abstenho de dar essa posição, de exercer esse lugar de escolha. Aí eu abstenho a classificação, crio uma nova onde só ela alcança. E não é que ela não alcançou. Para mim, Vitória poderia, inclusive, ter levado melhor atriz. Então, e aí seria uma escolha subjetiva do júri, e não uma escolha política. E aí é uma outra questão que eu trago agora para a roda, que foi quando eu comecei a estudar e ver os outros festivais, e ver também como que isso rolava fora até do Brasil, né? Esse lugar de atuação, como que era visto lá fora. Tem um momento da minha pesquisa que eu digo que o lugar do ator e da atriz dentro do cinema, em qualquer lugar do mundo, é na preparação de elenco. É só ali que a gente é reconhecido. Então, assim, que é quando eles precisam que a gente façam pessoas que não atuam
tenham em poucos momentos aquilo que a gente levou a vida inteira para descobrir os caminhos. Então, querem que a gente ensine os nossos caminhos para quem não tem condição, inclusive temporal, de consegui-los para realizar uma cena. Mas, quando a pandemia chegou, a pesquisa foi potencializada dentro de um outro lugar, que aí é um lugar político forte, que é onde eu estou nesse momento, que inclusive eu vou renovar a pesquisa justamente porque eu não consegui ainda chegar lá, que é quando saem os auxílios emergenciais do setor. Aí sai o auxílio da Netflix, o auxílio da Amazon, auxílio que eu não lembro mais de quem agora. E quando você vai olhar os profissionais contemplados, não existe ator e atriz. Não existe preparação de elenco. Ou seja, nós não fazemos parte do cinema. Nós não fazemos parte. Aí você me diz, não, mas é porque realmente é para fortalecer aquele lugar da galera que só trabalha com aquilo. Aí eu, beleza. E cabeleireiro? Motorista que está lá. Cabeleireiro, motorista, camareiro. Eu nunca fiz um filme aqui em Maceió que tivesse isso. Então, assim, mas já fiz com muitos atores, que tinha muitos atores, muito preparador de elenco. Então, é um lugar real, assim, de uma profissão que ainda carrega historicamente aquele lugar do a mulher que faz tem o mesmo status da prostituta, a profissão de ator e de atriz ainda é uma profissão desde sua criação do bobo da corte, ainda é aquela pessoa que trabalha pra caralho e entra num set. Normalmente, a gente entra num set, da minha profissão, cara, eu leio pra caralho, eu estudo pra caramba, eu tento, eu testo, eu me viro nos 30, faço 10 milhões de cursos, assisto milhões de filmes de atuação, e chego no set, onde é o primeiro filme da pessoa, ou sei lá o quê, e a minha voz não é ouvida. Então, é um lugar ainda que é de um reconhecimento político daquilo enquanto trabalho. Eu acho que a militância ainda está em reconhecimento de trabalho. Parece que a gente está o tempo inteiro precisando reconstruir um lugar que é um contraponto àquele lugar do dom. Eu estou te oferecendo uma oportunidade de mostrar o seu grande dom. E não é suor, é leitura, é trabalho, é erro, milhões de erros para ter um acerto. Não, é isso, eu concordo total. Acho que a Tice falou com muito boas palavras o que eu estava querendo falar, um pouco mais querendo botar um pimenta nesse fuxico, mas é isso. E eu reforço, eu acho que é resquício da nossa história quando ela fala da questão da atriz subjugada, dessa profissão, é resquício desse homem branco, velho, hétero, com a câmera na mão, achando que é o dono de tudo e que ele faz o cinema que está na cabeça dele. E produtor, e todo mundo tem que se virar para fazer o filme da cabeça do cara tá querendo. Então, eu acho que vale a pena mesmo a gente fazer essa reflexão, porque é respeito a todas as pessoas que estão ali. É óbvio que existem, os documentários estão aí, os filmes estão aí. Eu, quando fiz um filme e coloquei na frente da câmera, não me acho atriz, mas isso também não me tira a minha legitimidade de ter feito aquele trabalho, sabe? E eu acho que tem tudo, é só reforçando isso. E acho que foi o que a Lari também falou. A Sururu, ela não está aqui para resolver, ela ajuda muito a bagunçar. E que bom que a gente tem a Sururu. Uma das experiências mais bonitas é ver aquele cinema cheio. E eu quero mais que a gente discuta muito, mas eu quero, sim, a premiação de todo mundo lá, premiar todo mundo para um monte de categoria. O legal que a Beth citou do filme dela é que, ainda que ela se coloque como um artista performista, né, performática na obra que ela construiu, Relato número 1, que inclusive está disponível no link da bio do @rotinafilme. Sigam e acessem no canal do Sesc ainda, né, que foi uma obra contemplada por edital do Sesc Brasil. Então, é que ela também teve preparação, na verdade, ela teve uma provocadora corporal, então houve também um trabalho, houve uma preocupação de realmente fazer com que aquilo
não seja, mesmo numa proposta onde ela não se vê como uma artista cênica, mas houve uma preocupação de etapas, de ter uma construção artística com uma profissional, com uma trabalhadora cênica. Então, isso é muito valioso também de resgatar aqui. Rose quer comentar um pouquinho também sobre propostas de um futuro melhor para atrizes e atores em Alagoas? Rose. Então, eu acho que primeiro eu vejo que a gente está, pelo menos as últimas obras, né, contempladas pelo edital da Ancine 2018, 2019, 2019, que já há uma preocupação em agregar os atores da ETA, por exemplo, né? Acho que eles fizeram um teste de elenco, temos o filme do Lucas e do Janderson, Samuel vai trabalhar, que há uma preocupação em agregar os atores daqui, que também está participando. Ambrosila também. Maravilhosos. O filme do Leonardo, né, o Léo, Queima Minha Pele, ele também tem uma preocupação de usar atores nos seus filmes. Eu acho que assim, é a questão do diálogo e de que os diretores também eles prestem atenção nos atores. Assim, eu acho que a gente precisa agregar as pessoas. Apesar de, como o Lari e todo mundo já comentou, eu não vejo problema também de ter pessoas que não têm o ofício da atuação nesses filmes, mas que há a gente agregar essas pessoas nessas novas produções, né? Principalmente que queiram fazer suas ficções, os seus hibridismos, né? Mas que prestem atenção nessa mão de obra, né? Porque eu acho que está todo mundo junto, no mesmo barco, não tem ninguém em melhores condições, acho que está todo mundo precisando trabalhar, somos trabalhadores do audiovisual, acho que ainda há muito glamour a respeito dessa profissão e a gente não... Hello, gente, a gente já está no... né? Somos periféricos, nós somos trabalhadores, né, do audiovisual, precisamos ter nosso dinheiro, precisamos pagar boletos, sim, e agregar essa juventude dos alunos da ETA, da TICE aí trabalhando, preparando esses elencos e atuando também. Eu acho que isso vai desse diálogo do setor, da gente, de nós, diretores, agregar essas pessoas. E é isso, eu acho que e também não sei se a gente precisa pensar em algumas... não sei, institucionalizar algumas coisas, o fórum com a ETA, não sei, eu acho que a gente precisa pensar em algumas coisas, né? Porque, por exemplo, às vezes algumas pessoas não pagam piso, não sei se tem piso, minha gente, me ajudem aí nessa relação. Piso salarial, precisam pagar, e aí tem obras que não se preocupam com isso, e isso é um desrespeito com todo mundo, né, que está trabalhando. O ideal nessa parte orçamentária é bem complicado, porque, na verdade, quase ninguém recebe justo dentro da cena audiovisual de Alagoas. Mas quando se trata de artistas cênicos, artistas da arte dramática, aí complica também. Então, assim, né, gente? Como diria o filósofo, esse menino, a gente não é fã do capitalismo, a gente está no meio dessa putaria, então dá o dinheiro, minha gente, paga, o pessoal valoriza, que isso também é valor, isso também imprime significado. Vamos também pensar na hora do orçamentinho, quanto você está destinando para atrizes e atores no seu projeto, no seu rolê. E repetindo, reforçando aqui, gente, a gente não está fazendo com que... não está faltando com a visão de importância de propostas que tenham presença de pessoas que não sejam artistas das artes cênicas de ofício, né, de formação, mas sim gente, se sempre aconteceu dessa forma, mesmo que existam motivos para acontecer dessa forma, vamos tentar de outro jeito, para ver o que dá, para ver se as pessoas começam a se sentir mais fortalecidas e participantes da nossa cena audiovisual. Vamos tentar fazer diferente. Eu acho que o que ficou evidente é que tem acontecido muito de um jeitinho e está precisando ser de outro jeitinho para ver se a coisa melhora para todas as partes, não só para um grupo, mas para uma galera aí que tem ajudado por muito tempo. Eu acho que é interessante a gente falar, né? Eu acho que desde 2018, com o edital da FMAC,
que a gente constrói dentro do FSAL, essa tabela mínima aí de padrão e tal, que aí é onde eu trago outro detalhe, é mais um lugar onde a gente não fazia parte da tabela, porque a tabela só respeita aquela lista lá, que inclusive é a mesma lista do que a Netflix usa, que a Amazon usou e tal, e não tinha esse lugar do valor base, né? E que a ideia era que isso pudesse ficar entre a conversa entre o contratante e o ator, né? Ou entre o SATED, né, que é a base de preço utilizada pelo SATED, que a gente nem tem em Alagoas, né? Assim, então, foi mais uma luta de militantes, e aí eu acho que foi importante a gente ter, não só eu, como outros atores e atrizes dentro do FSAL, brigando para que essa categoria fosse contemplada, e eu acho que é a única tabela de audiovisual, de base de audiovisual no Brasil que contempla uma base piso para ator e atriz. Então, acho que coisas boas também são para serem louvadas, né? Então, vamos deixar aqui esse salve. Salve aí, eu acho que é isso mesmo, é o coletivo, é quando a gente se encontra no FSAL, a gente se organiza e vai pleitear melhorias, né? Eu acho que, como eu falei, a gente está tendo uma geração nova de realizadores e veio a lei e a gente está tentando, né? Estamos tirando leite de pedra nessas nossas circunstâncias, do contexto que a gente está vivendo, e principalmente por esses direcionamentos de desgovernos que vê a arte como algo que deve ser caçado, né? Então, acho que a gente está aqui hoje discutindo atuação, é algo muito importante, e eu agradeço a Tice, né, por estar aqui hoje também. A gente que agradece demais, em conjunto e fora Bolsonaro genocida, desgoverno genocida, que ele caia, que ele seja atrocidado, acabado, ferrado, porque a gente ser a pessoa que se ferra já tá bom já. Falando sobre dinheiros, orçamento, será que essa recorrência de utilização de artistas que, na verdade, não são pessoas de ofício nem de formação, tem a ver também com questões orçamentárias, de alguma forma? Será? O que vocês pensam sobre isso? Porque aí isso já imprime uma outra coisa complicada de se discutir, que já não é nem questão de proposta criativa, já é uma preocupação que desvaloriza e não pensa a presença de artistas trabalhadores desse setor nas obras. E aí? Passa por aí também. Eu acho que em todo lugar tem aquele mal profissional. Então, no audiovisual não seria diferente. Então, temos sim aquele mal profissional que acredita que consegue ganhar um edital de, sei lá, 100 mil e realizar um filme com 30, com a equipe subvalorizada, com locações subvalorizadas, com justificativas absurdas para retirar do projeto inicial que foi o aprovado, coisas que enriqueceriam aquele projeto. Então, acho que sim, acho que em todas as profissões isso acontece, não seria diferente com o audiovisual. Acho que isso, em alguns momentos, também passa pelo acreditar que ator é muito caro, né? Então, às vezes, a escolha, né? Em alguns momentos, eu fiz muitas entrevistas durante esse processo do PIBIC, e algumas vezes as pessoas disseram, não, realmente, assim, eu tinha um projeto, não tinha ganho edital com esse projeto, então preferi convidar não atores, porque eu achei que se eu fosse convidar algum ator para fazer, como eu não tinha o mínimo da tabela, ou o valor massa assim, de cachê, eu preferi fazer com não atores. E aí eu entro dentro de um lugar que já vem fazendo parte da minha vida, assim, desde sei lá de quando, que é você dar a oportunidade da outra pessoa participar dessa escolha, né? Então, assim, às vezes, aquele teu projeto é o que eu quero fazer, é o meu projeto. Foi muito parecido com o que rolou agora com Mulher Pandêmica, assim.
A Luísa chegou, aí eu, pô, cara, eu tô querendo fazer alguma coisa, eu tô querendo fazer, a gente tinha acabado de passar pela oficina, cara, eu quero fazer alguma coisa, bora fazer alguma coisa, mas não tinha gás, assim, a pandemia realmente sugou todas as energias mentais e físicas até. Então, quando a Luísa chegou com a proposta, olha, Tícia, é isso, a proposta é essa, ninguém está ganhando nada, a gente está a fim de produzir, a gente está a fim de produzir com a mulherada, está a fim disso e tal. Topa, cara, era para eu ir para o set, para fazer, eu fui chamada para para ajudar a Didi na arte do filme. E acabei fazendo a locução, acabei fazendo, sei lá, claquete, com continuidade, acabei me apaixonando por continuidade, nunca imaginei, assim, que... Então, assim, foi um lugar que também proporcionou para mim um lugar de descoberta e de potencializar o meu trabalho. Então, eu acho que dá a oportunidade da outra pessoa, olha, tá, não tem cachê, tô te convidando. Agora existe também um outro lugar da balança que é, pô, quando tem cachê não é comigo. Então tem um estranho aí. É sempre quando não é, aí eu acho que na terceira vez você, olha, beleza, tá? Hang loose aí. Então, né? Então eu acho que tem que ter um equilíbrio aí. Eu acho que ator, eu acho que é um bicho que, sei lá, ele só não vai se a mãe estiver morrendo. Acho que pode estar com o pé quebrado, com dor, com febre, morrendo, mas vai. Então, assim, se a proposta for boa, a gente se joga nela e sempre dá o sangue por aquilo. Então, eu acho que deixa o outro escolher, né? Divide a proposta, a tua ideia e deixa para saber se cabe na minha agenda esse lugar de militância, para saber se cabe na agenda esse lugar do fortalecer portfólio, né? Que a gente ouve tanto dizer. Então, deixa que haja a escolha dos dois lados, assim, não tira conclusões prévias, assim, de se vai topar ou não. Arrisca. Então, o que reforça essas falas é conversa, gente, mas não conversa sem fuleiragem, conversa na realidade. Tem o dinheiro, dá o dinheiro, pensa no repasse. Não tem dinheiro, mas tem uma proposta massa. Pense se a proposta pode ser convidada a pessoas que possam ter a ver com essa proposta, que são do ofício de formação também. Assim, eu fico pensando também que existem espaços, né? Existe o espaço do fazer artístico, existe o espaço do aprendizado. Eu sei que isso não está muito estabelecido mesmo, porque ainda mais agora na pandemia, né? Os poucos espaços que a gente tinha de formação não estão... são outros, né? A gente está identificando ainda, a gente está tentando compreender quais são. Mas quando eu falo também de espaço de fazer artístico, é essa compreensão assim de que a gente tem hoje uma ferramenta na mão, né? A gente vive com a câmera na mão, a gente só não se dá conta que a gente vive com a câmera na mão. Existe, claro, não é fácil, existe, claro, empecilho de que, por exemplo, a gente consegue filmar, a gente consegue pensar as coisas, mas como é que a gente vai montar, né? Eu sei que existe isso, mas aí quando eu estou falando, é também nessa compreensão de que eu tenho uma esperança de que os atores e atrizes, eles não fiquem só esperando os espaços de oportunidade, né? Mas que eles se enxerguem também como potências para criar esses espaços de oportunidade para si mesmos, né? Claro que não estou dizendo que a responsabilidade é só deles e que seria só a responsabilidade do pessoal das artes cênicas ou da performance ou de qualquer criação artística nesse sentido. E aí, por isso que eu estou falando de espaços, né? E quando a gente fala nesse espaço de financiamento, né, que é mais nesse espaço de edital, que é um espaço já mais ditado pelo mercado, né? Aí eu me lembro, né, de que eu acreditava que como realizadora, para eu evoluir como realizadora, eu precisaria fazer ficção, né? Quando na verdade eu descubro que eu faço ficção, o meu fazer ficção não depende de um elenco, né? O meu fazer ficção pode ser a partir do meu olhar, pode ser a partir de eu estar presente na cena ou não, né? E eu confesso, assim, que eu não me vejo hoje como uma pessoa capaz de dirigir um elenco. E aí eu entendi um lugar que parecia ser um lugar impossível, né? Porque você, para ter uma carreira, precisaria se entender como um diretor capaz de dirigir um elenco.
E aí, claro, é possível que muitas pessoas se sintam desafiadas, né? Se sintam incapazes de dirigir elencos e que isso possa afetar nas escolhas, assim. Mas pelo que eu reconheço e tenho como referência no audiovisual alagoano, eu vejo o oposto. Eu vejo muitas pessoas que poderiam ser julgadas como diretoras ou diretores que não têm experiência em preparação de elenco, e aí buscam preparação de elenco, ou então buscam opções de como fazer um encontro, a imersão com os elencos para se prepararem, né, para entenderem o que é possível e fazer. Então, assim, eu não vejo que necessariamente a busca por atores principiantes, né, ou pessoas que não estariam no lugar de ator, né, que são personagens, que seria por isso, né, ou que seria por incapacidade ou, tipo, receio, né, de encarar uma direção de elenco ou por recurso. Mas, claro, nós temos baixíssimo recurso, quando temos, né? E agora nós tivemos recurso e não estamos podendo ter acesso a ele, né? Por conta da pandemia. E aí, ao mesmo tempo, voltando para a pandemia, a gente está também nesse lugar de virtualidade, né? Onde se torna virtual também, mais virtual ainda o que é cinema e mais virtual ainda o que é teatro, né? Porque está tudo através da tela, né? E essa coisa de ficar preso nos isso é teatro ou não, né? Imagine eu ficar presa como eu estava, né? Porque quando eu fiz o meu lugar, eu não tinha certeza se eu estava fazendo um filme ou não. Né? Betty, quando estava fazendo o filme dela, Relato Número 1, não sabia se ela estava sendo atriz ou não. E se a gente empodera essas incertezas a ponto de anular, né? A ponto de nos congelar, a gente não cria. Né? Então, assim, a gente está nesse espaço de sobrevivência. Então, a sobrevivência, ela vai além dos conceitos. A gente problematiza depois, a gente para entender depois o que a gente está fazendo. Então, assim, tá com vontade de interpretar, não acho que é saudável ficar inibido porque não vai estar num palco, porque não vai ser teatro, de não interpretar. Né? Se no fim você descobrir que você fez um filme, ou se o que você fez era teatro e filme, melhor ainda, porque você vai estar descobrindo uma nova forma de fazer. Resgatando essa fala da Larissa, eu quero ressaltar que sigam o perfil de Mulher Pandêmica, esse filme incrível que fez parte também da programação do Festival Alagoanes, @Mulher Pandêmica, para vocês ficarem ligados sobre todos os festivais que esse filme estiver em cartaz. E também dizer que Sereia, o filme que eu construí, foi muito a partir desse lugar, porque eu não me via como uma pessoa da direção audiovisual e não me sinto ainda essa pessoa, mas eu fui desse filme possível no período pandêmico, graças a uma ação formativa com um cineasta disponível dentro de uma preocupação de um festival destinado para pessoas LGBTQIAP+. Então é importante também pensar em acesso, importante ouvir o que a Lari comentou também, contribuindo com a conversa, e de que isso não impede da gente pensar esses outros pontos que a gente está trazendo no diálogo, de fortalecimento, de ser aliado no fortalecimento para as pessoas que também já trabalham com isso há tanto tempo, que querem inclusive se inserir como trabalhadoras também, nesse sentido, na cena audiovisual, como atrizes e atores, uma função que a gente já entendeu que é fundamental e que precisa ser tratada dessa maneira. Mesmo com obras que são diversas, mesmo com espaços diversos, mas ter que pelo menos essas pessoas elas possam se sentir realmente parte efetiva disso e fortalecidas nesse efetivo, nesse fazer parte. E aí vamos agora para os outros quadros desse programa, porque essa conversa está rendendo demais e vai render ainda mais. E começando com o quadro Fuxico da Vez. A fuxicagem da vez, basicamente, é a gente trazer uma notícia, uma novidade recente à gravação desse programa, que a gente vai celebrar, comentar ou repudiar, né, dar um xingamento que também faz parte do rolê. E temos algumas coisas para comentar aqui. Uma delas, quem pode comentar? Está para ter início, né, agora, o webinário que tem autoria desse apresentador aqui do Fuxico de Cinema, que é Ronald Silva, e está sendo realizado pela ETA em conjunto com o Alagoar. Né? O webinário é gratuito, será feito online, né, como o próprio nome diz, webinário, terá convidados durante 3 dias, né, será os sábados das 15 às 17 horas, né, com encontros com atores, atrizes, encenadores, professores da ETA, que também são pesquisadores, também são performances, dançarinos,
né, que é justamente para dialogar sobre a encenação, né, sobre as vivências, sejam vivências no teatro, sejam vivências no audiovisual, justamente com esse desejo de ser uma ponte, né, e de semear pontes a partir desse webinário. Então, teremos momentos para falar sobre performance e dança, teremos momentos para falar sobre preparação de elenco, né? Teremos momentos para falar sobre direção e encenação, né? E se eu esqueci alguma coisa, Ronald pode complementar agora. É isso, inclusive, acontece nesse período de agosto, quando o programa for lançado. Então, fiquem ligados no @Lagoar, porque é destinado para estudantes da ETA, da Escola Técnica de Artes da UFAL, aqui de Alagoas, mas qualquer pessoa vai poder participar. É via Google Meet, então a sala é aberta para você fazer sua pergunta, dar seu close, né, poder fazer seus comentários abrindo a câmera, abrindo o microfone, ou só digitando no chat. E resgatando a fala da Rose, é isso, a gente precisa pensar em como os espaços acadêmicos institucionais eles podem ser aliados de fato dessa aproximação e para que que estudantes eles possam também se sentir não querendo entrar na cena audiovisual, mas que eles se sintam já da cena audiovisual, porque é uma coisa que a Lari até, quando a gente construiu o projeto, trouxe que essa visão de ou eles ou nós, não, né, dos outros, de ser o outro na cena audiovisual, e não, essa cena é nossa e precisa a gente, mas para a gente ter essa percepção tem que acontecer coisas para que a gente se sinta de fato, né, de todas as partes, e aí criar esse precedente. Eu falei sábados e acabei não falando datas, né? 14, 21 e 28 de agosto. Né? Ronald está entre os mediadores. É gratuito, né? E qualquer coisa vocês podem procurar mais informações na nossa bio, né, do Alagoar, ou então no perfil da ETA, né? A inscrição vai ser online também, do mesmo jeito que o evento. Isso, @eta.fal. Segue lá também o perfil da ETA. E lembrando que vai render horas complementares, minha gente. Você, estudante acadêmico aí correndo na loucura da vida, querendo horas extras complementares, vai render aí, então participe. Emendando aí no fuxico da ETA e dos estudantes que podem ter atividade extra no currículo, estão abertas as inscrições, o processo seletivo para a ETA 2021 até o dia 16 de agosto. Então, se você ainda não fez, faça, porque o lugarzinho gostoso, tem essas pessoas aqui que você vai esbarrar por lá, é muito interessante e eu sou muito fã dessa escola. Então, estão abertas as inscrições. Corra! E remota ainda, né, Beth? Você não se preocupe, nada de risco sanitário faz em casa. O risco é você ficar para trás no rolê. Vai lá se inscrever para você também ser mais uma pessoa provocadora de mudança aí dentro das instituições. E falando em fortalecer, vamos fortalecer o nome do Alagoar nesse rolê com o quadro Dica Alagoar. Larissa, por favor, qual é a dica pescada do www.alagoar.com.br? Eu até nem é tão surpreendente, talvez, porque eu até já mencionei essa referência aqui, mas vamos para a dica especificamente, né, que é a série Lugares de Atuação. Né? E a série Lugares de Atuação, ela tem dois formatos, tanto live, né, que está disponível no YouTube, live com Newton, com Tice, com Laís Lira e com Tami Gomes, né, que são preparadores de elenco, atores e atrizes, né, que falam sobre as experiências no audiovisual. E também é entrevista por escrito, né, que aí a entrevista por escrito são com outros atores, né, e atrizes, que tem Vander Mello, que tem Anne Oliva, Julien Costa, Silvio Leal, Laís Lira. É uma série com 5 entrevistados por escrito e com 4 participantes no ao vivo, né? Então, procura no YouTube Lugares de Atuação ou então no Alagoar. Você vai procurar também na nossa busca Lugares de Atuação para encontrar, ou pelas entrevistas. Tem um link lá no menu do site do Alagoar, entrevistas. Repetindo, www.alagoar.com.br. Gente, a nossa conversa está rendendo que só, mas está chegando quase nos momentos finais, né? Porque senão a gente tem que manter a taxa de retenção da audiência, né? Das pessoas ouvintes desse programa.
eu tenho mais uma pergunta para fazer para a Tice, que é resgatando um pouco o que a Lari comentou sobre essa potencialidade da atriz e ator, da atuação cênica das artes dramáticas, né, em outras funções no audiovisual, contribuindo com não só com a preparação de elenco, mas também direção, dirigindo suas próprias obras, filmes. Como você percebe essa potência e como se empoderar nesse sentido, de ocupar esses outros lugares do audiovisual sendo atriz e ator? Eu acho que tem duas questões aí. Uma, assim, é prazeroso produzir artisticamente. Então, o set é um lugar prazeroso, por mais que seja o caos, por mais que seja, parece que tudo vai dar errado, assim, todo mundo nervoso, todo mundo em nível de estresse. Quando diz ação, é aquele silêncio, quando diz corta, valeu, cara, não sei, é qualquer outra coisa, assim, que eu acho que vale a pena, só de vivência. Eu acho que todo ator devia passar pela experiência de viver um outro lugar de atuação dentro do set, assim, que não diante das câmeras. Eu acho que a gente acessa um outro olhar. É, eu, 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 eu lembrando agora, em acho que 2013 ou 2014, talvez, o Nivaldo estava fazendo seleção. Não lembro para que era. E eu já estava com essa questão, eu, na verdade, queria entender esse lugar de teste, né? O como a gente é treinado a esse lugar de valeu ou não valeu, ou né, passou ou não passou. Isso, e por isso que, para mim, não é uma questão mostra sururu de ganhar ou não ganhar o prêmio. É ninguém ganhar, né? Então, assim, é você olhar e falar, nenhum de nós ganhamos. Então, esse para mim é uma questão maior do que eu ganhar ou não ganhar. E eu participei das audições, eu queria conversar com os atores antes de entrarem e depois, né? Então eu não acompanhava o teste, então eu só entendia como eles sentiam essa ansiedade antes de entrar para fazer o teste e esse lugar do pós-teste, né? Que no audiovisual é só com a gente que isso acontece. Essa experiência, ninguém faz um teste para saber se esse câmera vai ser bom ou não. Né? Eu pego o currículo dele ali e já digo, pronto, vai ser isso e pronto. Mas é muito louco, assim, como isso também é prazeroso. Esse frio na barriga, isso tudo. E eu lembro que no final eu sentei com o Nivaldo e com o Bruno, e tinha mais alguém que eu não lembro agora, para ver se se havia uma relação de quem estava saindo lá fora e que achava que tinha sido uma merda, né? Não, foi uma merda, caguei, não sei o que, assim, isso era muito comum de ouvir. E alguns diziam, não, foi um bom teste, gostei muito. E se isso tinha alguma reverberava de alguma forma na escolha de Nivaldo. E assim, nada. Realmente, assim, ele elencou, sei lá, 4 pessoas, 5 pessoas, e foram as que mais detestaram quando saíram. Pô, uma merda, não consegui fazer, fiquei nervoso, não sei o quê, isso, não sei aquilo, acho que não fiz o que ele queria. E foi a galera que ele selecionou. Então eu falei, pô, a gente lida com algo que é você fazer para você o teu melhor. Eu acho que já fica, sei lá, se tem uma dica aqui, faça o seu melhor, assim, na atuação. Tenha esse lugar de sinceridade com você. Então, assim, seja sincero com o teu lugar de potencial, de se doar, se doe. Se vai ser para ali ou não, cara, isso aí já não depende de você. Então, faça tudo aquilo que depende de você. E aí o lugar do outro, às vezes, não é nem uma questão de... E uma coisa que eu estou aprendendo mais agora também, com esse outro olhar, do outro lugar, de estar em outro lugar na cena, né? Para esse lugar de seleção, principalmente. Porque às vezes a gente... Acho que lá atrás eu também já me perguntei muito, assim, mas por que tal pessoa e não tal pessoa para esse filme? Né? E hoje eu já vejo isso com mais sinceridade, eu acho, até com esse lugar da seleção, né? Do como é cruel e é potente esse lugar também, né? Que, sei lá, tem 30 pessoas para você selecionar 2 para um filme, um curta que, sei lá, vai durar 12 minutos de filme, e a pessoa vai aparecer 2 vezes no filme. E como é louco esse lugar do
do precisar selecionar, né? E aí entra esse lugar é a realização do sonho do outro. Eu acho que o ator precisa entender, quando a gente está nesse lugar do set, que a gente está lidando com um sonho do outro. Se você passar naquele teste, aquele sonho também vira teu. Mas até então, ele já é um sonho, ele já existe na cabeça daquela pessoa. É eu desacreditar do sonho do outro, se eu dizer que ele escolheu errado, né? Então, é meio isso, é conseguir ter humildade para compartilhar o sonho, e ser sincero o suficiente na hora do teste, sincero consigo, né? Porque a gente nem sabe o que é o personagem normalmente, vocês escondem tudo, né? Os diretores escondem tudo, não dizem nada na hora do teste, insinuam uma cena, criam uma cena fictícia, ou pegam um fragmento assim para que a gente nem entenda o todo. Então seja sincero com você naquele lugar, que aí quem sabe a personagem vem e esse sonho vira um sonho compartilhado, porque ele só vai se realizar se esse diretor abrir mão de ser um sonho individual e virar algo compartilhado, porque aí a coisa vai crescer, vai se construir uma obra de arte. Olha, sobre esse negócio de seleção, eu queria só comentar que se você é diretor está ouvindo esse podcast, que é um artista, assim, pós-graduado, pesquisador, assim, poliglota, com um vasto currículo audiovisual que esteja disponível no mercado. Eu não conheço tantas pessoas assim, mas eu até falo direitinho, eu me higienizo bem e tal, então qualquer coisa a gente conversa. Mas olha, eu estou fazendo essa resenha toda porque o te ouvir é muito emocionante para quem é um artista das artes cênicas e para quem não é também, para qualquer pessoa, mas quem se coloca nesse ofício aqui na nossa região se emociona, e eu não quero fazer a pisciane louca aqui, só quero, na verdade, agradecer sua presença, que abrilhantou muito a nossa conversa. Esse Fuxico está virando aqui, na verdade, um verdadeiro jardim, onde a gente está semeando coisas que vão gerar muitas outras. A gente confia muito na potência dessa escuta, e você está contribuindo demais nesse nosso rolê. Então, uma salva de palmas para a nossa convidada, a nossa primeira convidada. Gratidão imensa. Maravilhosa! Brava! Tô suando frio aqui. E eu quero muito, então, que você dê os seus recadinhos, seus arrobas, onde o pessoal pode pedir autógrafo além de nós, onde pode te acompanhar, comentar sobre a sua pesquisa, se ela já está lançada, se a gente consegue ler, ou a quantas anda, dar todas suas novidades para a gente. Bora lá. Vamos vender o peixe. Então, meu arroba é Ticiane Simões, tá lá no Instagram, Ticiane Simões também no Facebook, um pouco desatualizado, porque eu sou cringe. Sigam lá, tem todo o acesso ao portfólio, aos grupos que eu faço parte, aos coletivos. Queria aproveitar também para dizer que em breve, a partir da página do Ateliê Ambrosina, que é a ONG que eu faço parte, uma ONG feminista aqui do Pontal da Barra, onde eu dou aula de teatro, e que nesse momento, como o teatro está virtual, né, a gente está construindo propostas de microvídeos com as meninas, e a partir dessa proposta de microvídeos eu fiquei instigada de construir um portfólio coletivo para elas. Inclusive, existe um sonho de publicar pelo Alagoá, ó, né, de botar as nossas meninas no mercado de trabalho. Então, eu construí durante dos 2 últimos meses fotos e vídeos delas, né, depondo para a câmera, para que a gente tivesse um material interessante para que elas pudessem participar de castings, né, que pudessem jogar o jobs dela aí para o mundo. Então, em breve, eu acredito que até dia 18, né? Olha, vai ser antes aqui, hoje é dia 13, né? Então, até dia 18, a gente está com isso lançado nas redes sociais. Então, mande jobs para mim, né? E se for de menor, mande jobs para as minhas filhotas lá do Ateliê Ambrosina, que são meninas potentes a partir dos 9 anos de idade. Eu tenho atriz de qualquer modelo, de qualquer formato, de qualquer tamanho. Então, assim, pode consultar aí o Ateliê Indica, que é o que vai rolar já já. E é isso, só agradecer muito. Acho que queria aproveitar para babar um pouco também, assim, já que a gente se babou tanto aqui, falar um pouco da Lari. Lari, você na minha vida, Lari. Assim, enfim,
assim, pro cinema, esse teu lugar do incansável come quieto, é tão inspirador, assim, é aquela que é um passinho de cada vez, mas é com tanta firmeza e não volta, sabe? Assim, é sempre aquele pequenininho que vai andando, inquieto. É um artista inquieta, uma mulher inquieta que me inspira. Então, só para rolar as babação aí, para continuar, né? É para chorar, Para chorar, vai chorar, vai chorar. Gratiluz pelo. Eu acho que esse outro olhar do lado de lá também me chegou através do Ateliê Sesc de Cinema. Acho que ali foi que eu também consegui entender que eu podia fazer outras coisas, assim, e fazer com tanta verdade e potência quanto eu atuo. Assim, eu poderia não estar só na frente da tela com tanta verdade e potência quanto por trás. Então, gratiluz a essas pessoas incríveis que se mantêm de pé diante desses terremotos que a gente vive tendo. Ateliê Sesc de Cinema, que é Larissa Lisboa. É importante ressaltar que ela está citando porque é a Larissa que esteve à frente desse projeto por anos e que formou tantas pessoas que hoje esse projeto. Ela é esse projeto. É que ela não está mais no Sesc no momento, mas ela ainda continua sendo essa importância na nossa cena. É isso. E disse, a pesquisa? Aí ela já está indo em construção? Sim, verdade, menino. Ó, o Jobs, vamos fazer o negócio girar? Então, agora eu participei já de uma primeira parte dessa pesquisa, que foram as entrevistas, entrevistei todos os bafões, assim, fiz um levantamento de pesquisa. Essa pesquisa, ela vai ser publicada, vai estar rolando um artigo, né? Além desse artigo, também eu fui contemplada com essa mesma pesquisa no último edital que saiu da Aldir Blanc, então ela vai virar um roteiro também, eu estou em construção de um roteiro, né, para que isso talvez um dia, né, crie uma discussão, assim, para a gente realmente sentar e tomar um café, né, então, ou uma cerveja, também interessante, a gente poder aprofundar, assim, e começar a ser mais propositivos, né? Eu acho que a partir daí de tentar uma forma de ser mais propositivo. Provavelmente o artigo vai ser publicado pelo NEPED, né, que é o Núcleo de Pesquisas em Artes Dramáticas que eu faço parte da UFAL. Ele está em finalização, acho que até, sei lá, finalzinho de agosto, começo de setembro, a gente começa a botar ele aí para rodar, dessa primeira parte, e aí eu já anuncio a segunda parte, que ele aprofunda apenas dentro de uma obra, que é Cavalo, que para mim é emblemática, para esse estudo é emblemático, né, que é o lugar da atuação e da autorrepresentação, ou seja, né, ele é uma coisa ainda muito louca para quem discute esse lugar de atuação e lugar do ator dentro do cinema, né, ainda mais dentro de uma obra que se diz documental, né, então essas questões ainda vão me levar para dentro de Cavalo a partir de outubro desse ano. Que demais, exclusividade nesse podcast. É muito fustico quente, é muito furo de reportagem. É também um produto desse primeiro bloco ainda, um grande encontro com a Mostra Sururu. Então, assim, a gente já pré-antecipou, né, com essa equipe. Eu queria também a participação de pelo menos um jurado de um desses anos que deu um bafafá, aí, então já entrei em contato com alguns para saber da disponibilidade de um papo aberto mesmo, e a ideia é que a gente consiga transcrever essa entrevista, né, esse lugar, e isso virar um documento para posterior, né, sei lá, a gente pleitear através desse papo e disso o reconhecimento da categoria, né, dentro do festival, que eu acho que como a gente citou lá no começo, o que fica de propositivo, né? Como que a gente resolve esse problema? Cara, para mim é tão simples, eu enxergo de uma forma tão simples, é só dizer melhor ator, melhor atriz. Se vai ser Dona Anitta, ou se vai ser como que o Tororó do Rojão como melhor ator, cara, isso é uma discussão que aí já é outra discussão, que é um lugar subjetivo, que é um lugar de interpretação individual. Então, aí sim, agora, o lugar da categoria eu acho que é simples de resolver. Acho que é pleitear para que a gente comece pelo simples, depois a gente vai para o grande problema, que é o subjetivo, né? Então...
A gente só tem gratidão pela sua vinda, Tícia. Eu tenho certeza que quem escutou a gente também está muito agradecido por essa sua vinda, que abrilhantou e reforçou ainda mais a força desse projeto, que é o nosso podcast Fuxico de Cinema. E começamos muito que bem com as artistas convidadas que vão aparecer por aqui, hein? Só gratidão, Tícia. E aproveitando uma fala importante da Tícia nesse episódio, que foi citando sobre o filme Cavalo, que a gente precisa comentar da estreia de Cavalo nas salas de cinema e nas plataformas de aluguel digitais. E a gente está lançando esse programa no dia 13 de agosto. Ontem foi a estreia, dia 12 de agosto. E ele está presente em várias salas de cinema por todo o Brasil. E você pode assistir em qualquer lugar do mundo através dessas plataformas. E a lista com essas plataformas e sessões, você pode se informar no Instagram do filme, no perfil de Instagram, @cavalo_filme, repetindo, @cavalo_filme. Cavalo, que é o primeiro longa produzido com recurso de editais aqui no estado de Alagoas, e tem roteiro e direção de Rafael Barbosa e Werner Salles, preparação de elenco de Glauber Xavier e Flávio Rabelo, direção de produção de Adriana Manolio, produção executiva de Valesca Leão e assistência de produção de Renan Berindelli, uma grande equipe. No elenco, então, nem se fala. Tem Joelma Ferreira, tem Alexandre Constantino, tem um elenco incrível e produção maravilhosa, reforçando a importância de ter artistas das artes cênicas, do canto, da dança, presentes no nosso segmento, fortalecendo o nosso segmento audiovisual aqui de Alagoas e do Brasil. Aproveita e segue o perfil do filme para se informar mais. E não esquece também de conhecer a nossa lojinha na Colab 55. Acesse lá, colab55/@lagoar, ou também você pode ir pelo link da bio do @lagoar no Instagram. Lá você confere um monte de produtos incríveis com as estampas da nossa identidade visual criada pela nossa parceirona Amanda Duarte. Eita, que papo bom! E vocês também encontram a gente no podcast do Ateliê Ambrosina. Vai ter conversa, por favor, já ia me esquecendo. Que eu e a Tiziane fazemos parte junto com a Salete Bernardo. Em todas as plataformas digitais e também presente no link @Ateliê Ambrosina, correto? Muito que bem. Larissa, quais seus recados finais? Eu queria agradecer a presença da Tiziane, queria agradecer por estarmos aqui reunidos em mais um episódio do Fuxico de Cinema. Meu arroba o arroba pessoal é Lares Lisboa, o arroba profissional é La Refletida. E aí, Rose, quais são seus recados finais? E aí, gente, é agradecer, né, esse papo maravilhoso com a Tice, com vocês. Eu acho que a gente está num processo muito bonito, né, de semear a problematização do cinema, semear a pesquisa e o amor à arte, né? Mas, assim, me segue lá, o Mirante Cine Clube, né, que eu participo. Todos os sábados, ou primeiro ou segundo sábado do mês, a gente está fazendo debates online. Segue lá, Mirante_Cine Clube, e vamos lá. Gratidão a todos vocês. Meu arroba é ronsilva.arte. Agradecer mais uma vez a vocês. Vamos dar uma salva de palmas quem escutou a gente até aqui, manteve a taxa de retenção nesse episódio. Lembre de compartilhar, você pode contribuir também dando o seu comentário na publicação no @lagoa do Instagram, divulgando esse programa, e também na direct do perfil. Pode também contribuir mandando seu e-mail para audiovisualagoas@gmail.com, que também é o nosso Pix. Você pode ajudar com dinheiro também, porque você tiver um dinheirinho aí para apoiar nossos trabalhos, nossos projetos. E é isso, gente. Continue nos acompanhando, compartilhe esse programa com quem você conhece e até a próxima fuxicagem. Cheiro grande, tchau!